Como superar a depressão? Como superar qualquer transtorno mental, né? Então, no caso específico da depressão, o que é válido para qualquer transtorno mental, primeiro tem que conhecer bem, né, o que é a depressão e quais são as condições para a formação da depressão. Então, tudo se forma, né, dentro da realidade. Tudo se forma a partir de dados reais. Né? Então, tem uma história da depressão que eu vou precisar tentar entender qual é. Tá? Agora, antes até de eu procurar, né, essa história da depressão, eu posso, pelo conhecimento de casos anteriores, pelo estudo teórico da depressão, né, por palestras e preparo de aulas a respeito da depressão, posso já ir com uma expectativa do que eu posso esperar, né, de que deve ter naquela depressão. Por exemplo, eu até hoje nunca vi uma pessoa deprimida que tenha alta autoestima, nunca vi. Tá? Então, toda pessoa deprimida está com uma baixa autoestima. Também nunca vi uma pessoa deprimida mesmo, para valer, querendo se matar, que tem um amor próprio, pelo menos razoável, normal. Não, o amor próprio da pessoa está muito abalado, muito destrutivo, né? Muito destruído. Né? E com a ajuda da psicanálise, então, mais importante ainda do que isso que a gente acabou de falar, é a gente lembrar que a depressão ela é um sintoma que precisa ter uma autodestruição, uma autoagressão. Então o sujeito ele é capaz de se autoagredir, de se autodestruir, prioritariamente. Então ele tem milhões de coisas que ele poderia fazer na vida. No entanto, o sentimento dele é de que é importante ele expressar o momento existencial dele atual através de uma autoagressão, de uma autodestruição. Então esse é outro componente infalível também na depressão. Então aí eu vou juntando esses componentes, né, e eu vou vendo o que eu posso fazer. Então eu já indico, então, de saída, para mim, todo paciente deprimido tem que ter uma psicanálise. Por quê? Porque não acredito que as outras formas de terapia consigam trabalhar com a depressão. Tá? Como não acredito também que a maioria dos psicanalistas mesmo psicanalistas freudianos, formados em escolas freudianas, possa lidar com pacientes psicóticos. Tá? Então, para lidar com pacientes psicóticos, antigamente, né, a expressão afortunada, né, do Freud, neurose narcísica, né? Para você lidar com as neuroses narcísicas, você tem que ter dotes especiais de holding, no sentido winnicottiano, para você entrar realmente em sintonia com um paciente que é mestre, é especialista e mestre, né, em abandonar o mundo externo ao qual o terapeuta pertence. Então, se eu vou lidar com uma situação dessa, eu tenho que ter uma habilidade artística até, né, para poder quebrar essa, né, digamos assim. Então, não é qualquer um que consegue estabelecer um setting de psicoterapia psicanalítica para pacientes psicóticos. Mas eu posso citar aqui uns 5, 6 autores, deve ter pelo menos uns 20 aí, que realmente tinham essa veia: Winnicott, Secherai, Rosenfeld, Rosen, Bowlby, Bion, tantos, né, que conseguiram realmente, Tush com os autistas, trabalhos maravilhosos, né? Frida von Reichmann também, maravilhoso o trabalho dela. Tem o Dr. Benedetti, da Suíça, que trabalhava lá com esquizofrênico a vida inteira, tinha uma instituição lá, uma coisa maravilhosa. Então isso existe na história da psicanálise e tem um modus operandi técnico, né, que deve ser conhecido pelos profissionais de saúde mental que querem ajudar esquizofrênicos, por exemplo. Tá? Então eu acho assim, que em termos técnicos, você abordar uma situação como a da esquizofrenia, a neurose narcísica em si, né? Então você abordar uma situação dessa tão assimétrica, né? Tão disparatada, né? No sentido da destruição da personalidade do paciente, né? Mas sim, embora ele mantenha, ele está muito mais evoluído do que um psicopata. Né? O psicopata não tem jeito, não tem como tratar. Em termos de saúde mental, em prognóstico de abandono, né? Não tem como resolver, não tem a menor condição. Mas o esquizofrênico, o hebefrênico, por exemplo, tem vários relatos de terapeutas que conseguiram e de técnicas terapêuticas, né, desenvolvidas para adaptar a psicanálise ao trabalho com esses pacientes.